O Bayern de Munique tá precisando de técnico, a gente sabe que já faz algum tempo que eles estão tentando alguns e não estão conseguindo ninguém. Eles foram rejeitados várias e várias vezes por diversos treinadores diferentes que não estavam querendo assumir o próprio Bayern de Munique, né? O caso do Xabi Alonso, que ficou no Bayer Leverkusen, o caso do Nagelsmann, que renovou com a seleção da Alemanha, o caso do Ralf Rangnick, que preferiu ficar na seleção da Áustria do que pro Bayern de Munique, entre outros aí que o Bayern teve interesse e não conseguiu contratar. E aí que chamou a atenção de todos quando, do nada, eles chegaram assim e falaram, pô, Vincent Kompany é um bom nome. Aí você fala, não, pera. O Bayern de Munique tá atrás de um treinador top, né? Foram atrás lá do Xabi Alonso, foram atrás lá do Nagelsmann de volta, que seria uma loucura e tal. Mas o Kompany não acabou de ser rebaixado na Premier League? O Kompany não acabou de ser surrado por todo mundo com o Burnley na Premier League? Como é que o Bayern de Munique quer Kompany, né? É uma coisa muito esquisita, todo mundo ficou meio que tipo, hã? Parece aquelas fake news que alguém tirou do rabo, assim, sabe? Tipo, alguém jogou no Twitter lá, assim, do nada, né? Mas assim, cara, conforme eu fui pesquisando um pouquinho mais, eu acho que pode fazer sentido, tá? E eu vou dar algumas justificativas aqui, vamos ver se vocês concordam comigo ou não. Primeiramente, o Kompany estava já no nosso querido time do Burnley há um tempo, e na segundona da temporada anterior, ele tinha feito um trabalho brutal, onde o Burnley dominou a liga e jogando um futebol muito pra frente, muito ofensivo e de muita pressão sobre os adversários. A ponto do The Athletic, né, chamar o nosso querido time do Burnley, do Kompany, na temporada anterior, de o Manchester City da Championship. Pela semelhança de como que esses times jogam e também pelo fato de que o próprio Kompany jogou como jogador, obviamente, né, sob o comando do Pep Guardiola e disse o seguinte, de quem eu mais aprendi, com certeza foi o Pep. Então o Kompany ele tem inspiração no Pep Guardiola na forma de ser técnico, na forma de gerenciar um grupo e principalmente na forma de jogar, nas suas táticas. É um treinador que consegue utilizar bastante essa questão da pressão lá em cima, né? E também um treinador que valoriza posse de bola, coisas que a gente consegue ver no jogo do Guardiola durante a sua carreira. E o próprio Guardiola é um cara que confia muito no Kompany, né? Mesmo com o rebaixamento do Burnley, o Guardiola ele tem certeza que o Kompany um dia vai treinar o Manchester City, que um dia o Kompany vai voltar para sua casa, onde ele é ídolo, tem uma estátua lá na frente do Etihad, né? Nessa temporada agora, que a gente teve em 2023-24, tudo mudou porque o Kompany pegou um time da segunda divisão, subiu pra primeira, mudou muito o elenco, tá? Acho que são quase 20 contratações aqui novas que eles fizeram, mas pegou muita gente sem experiência de Premier League ou talvez até sem nível pra Premier League, sendo que o Kompany tentou... Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões gastos, né? Sendo que o Kompany tentou manter o seu estilo de jogo, que funcionou muito na segundona, ou seja, um estilo de jogo pra cima, com pressão e tal, na Premier League. Só que talvez sem ter os jogadores suficientes para competir num nível tão mais alto que é a primeira divisão em comparação com a segunda. O The Athletic disse o seguinte, que muitas fontes deles disseram que o Kompany foi muito ingênuo, né, em levar esse estilo de jogo para a Premier League e não tentar adaptar. E foi muito teimoso no sentido de manter a sua mentalidade, manter a sua forma de ver o jogo, a sua filosofia, sem perceber que, pô, a tua filosofia não vai funcionar em todos os cenários. Talvez tu tá com um time bom num campeonato do teu nível, como foi o caso deles da segunda divisão, funcione. Mas tu pegar um time daquele e levar pra um campeonato acima, não daria certo. Então parece que o Kompany, o que ele falhou foi tentar fazer um estilo de jogo muito dominante numa liga em que o time dele já não era mais dominante. Por isso que talvez possa ser que o Kompany seja de fato um técnico interessante para o Bayern de Munique, porque apesar dele ser criticado muitas vezes aí pela sua ingenuidade, pela sua teimosia, pelo seu sistema que ele abriu mão de mudar e ficou sempre mantendo, e por isso que o Burnley acabou apanhando durante a temporada, no Bayern de Munique ele encontraria um elenco altamente qualificado para fazer o tipo de jogo que ele quer fazer, que é jogadores que pressionam, que saem jogando. Inclusive, esse elenco do Bayern de Munique já fez muito disso sob o comando do Hansi Flick há um tempo atrás. O Kompany é um cara jovem, é mais um dos que bebeu aí na fonte do Pep Guardiola, né? Que hoje em dia tá todo mundo querendo contratar os assistentes do Pep Guardiola. Qualquer um que trabalhou com o Pep, que diz que tem influência do Pep, a galera vai lá buscar. E talvez por isso o Bayern de Munique esteja tentando dar um voto de confiança pro Kompany, que é um cara jovem e que já mostrou um grande trabalho, e que talvez num clube que é pra ser dominante na Alemanha, ele consiga fazer o seu estilo de jogo funcionar. Obviamente tem outros pontos negativos, mas uma coisa que eu ressalto é que um dos pontos que a galera mais ressalta é:
Bom, ele acabou de ser demitido, acabou de ser rebaixado na Premier League, o que é um fato. Mas a gente foi buscar uma similaridade que é o seguinte, né, Rafa? O Xabi Alonso, quando ele começa a carreira dele, ele pega a Real Sociedad B, sobe pra segunda divisão do espanhol, ele estava na terceirona, pela primeira vez em quase 60 anos, e depois é rebaixado da segundona. Isso aí talvez é uma coisa que as pessoas não saibam. O Xabi Alonso com a Real Sociedad B foi rebaixado da segundona espanhola pra terceira de volta. E mesmo assim, isso não impediu o Bayer Leverkusen de olhar pra ele e falar, pô, tem um treinador aqui. O que esse cara fez tem valor, né? Ele tem uma forma de jogar, uma forma de ver o jogo que a gente vai apostar. E eles apostaram e deu certo. Vai dar certo o Kompany no Bayern de Munique? Não sei. Eu acho que é uma aposta muito... É uma aposta muito arriscada. Pode ser assim um fracasso completo, como também pode ser uma grande surpresa. Eu não sei dizer, eu não vou prever futuro. Mas depois de ver todos esses fatores aí, eu fui convencido de que não é uma aposta tão maluca. Ela tem um fundamento, ela tem argumentos pra ser feita. Apesar de que, obviamente, pode dar tudo errado. Rafa, Kompany no Bayern de Munique, um negócio completamente bizarro, a ponto de eu chegar num site de torcedores do Bayern. Tem uma enquete aqui, e os torcedores estão muito pessimistas, tá? De que vai dar merda. Mas eu queria saber a tua opinião, cara. Tu acha que é loucura? Levando em conta que o Bayern tentou outros, né? O Kompany já é, sei lá, o plano F do Bayern de Munique ou algo assim. É aquela coisa de ser auxiliar ou bebê da fonte do Pepe, né? Pode ser um Arteta, pode ser um Domenech Torrent, né? Então, é um pouco complicado. Mas a questão é o seguinte, você já falando assim, por que o Bayern de Munique queria o Kompany? O Bayern de Munique não queria o Kompany. Queria o Nagelsmann, queria o Hansi Flick, queria até o Oliver Glasner lá do Crystal Palace, aparentemente, que negou. E aí chegou no Kompany, né? Aquilo que tu falou é realmente importante. O problema do Kompany não foi ter um futebol feio, foi tentar fazer um futebol que ele fez na Championship na Premier League. Querendo ou não, essa falta de inflexibilidade tática pode ser um problema no Bayern de Munique, porque talvez ele consiga dominar as partidas da Bundesliga, mas chegando em Champions, por exemplo, né? Na hora de pegar um Manchester City, um Real Madrid, pode ser um pouco diferente, né? Exatamente. Que é um problema que o próprio Arteta tinha no começo da carreira, né? Ele pegava o City do mesmo jeito que ele queria pegar o Chelsea, era dominado porque os caras estavam acostumados a jogar assim. Será que o Kompany vai ter esse mesmo problema, né? E sem contar que tem outro problema, né? O Kompany é um treinador jovem. E o elenco, primeiro o elenco do Bayern de Munique, com alguns caras tipo Neuer, Miller, é complicado de lidar. E segundo, a diretoria do Bayern de Munique, com o Uli Hoeneß lá, que oficialmente não tem cargo, e ao mesmo tempo ele manda em tudo, né? É curioso isso, ele é tipo o Palpatine lá do Star Wars lá. Porque ele não tem cargo oficial, mas ele manda em tudo que acontece lá dentro. E tem vários figurões lá. Né? Exatamente, cara. E a gente viu recentemente, né? Aparentemente o Rangnick tava tipo tudo certo. Mas o que dizem as reportagens é que ele não gostou da maneira como o Uli Hoeneß teria falado mal, criticado o Tuchel logo antes de um jogo de semi, né? E ele olhou e falou, pô, é a bagunça esse time, né? Então um cara bem jovem vai chegar num time que tá uma bagunça, pelo jeito, a diretoria O Bayern de Munique não sei se é bom, tá? Pra ele, cara, eu acho bizarro não ter aceitado, tá? Porque tem gente falando assim, tinha que ficar no Burnley. Não tinha que ficar no Burnley, o cara foi rebaixado, Mesmo se ele tivesse subido com o Burnley, de novo, ele fica estagnado, né? Agora, ele no Bayern de Munique, eu acho que pra dar errado, tem que dar errado tipo Thierry no Mônaco, você lembra disso? Que tem tipo 20 jogos, perde 14, alguma coisa assim. É absurdo, assim, ele ganha tipo 2. Um cara promissor, que tinha uma carreira de técnico pra começar, ele vai tão mal no Mônaco, que ele depois treina um time da MLS e ele vira comentarista de televisão, cara. Atualmente ele treina também o Sub-23 da França, uma coisa assim. Treina, isso. Mas a carreira dele, que poderia ter começado, né? Porque se ele tivesse ido bem, ele tava hoje como treinador. Eu acho que o Kompany ele já tá num passo à frente, porque ele tem um trabalho bom no Anderlecht, ele tem um trabalho bom no Burnley, mas eu acho que a questão a única maneira de dar errado pra ele, na minha visão, é ele ter uma temporada tenebrosa. Que eu acho muito difícil com o elenco do Bayern de Munique, que deve se reforçar, né? Se ele for mal, mais ou menos mal, ele cai pra cima e outro clube grande contrata ele. E se ele for bem, ele começa a carreira ganhando Bundesliga, indo longe em Champions. Eu acho que acertou, cara. O Bayern de Munique, eu não acho que acertou, pensando que é um passo tu acha que o Kompany acertou em aceitar? Acertou demais. Ele não... eu não vejo nenhum outro time hoje que tava buscando ele e caiu pra cima demais, assim. Acho que o Bayern de Munique, eu ia falar que podia pensar em nomes melhores, pensou, né? Mas não conseguiu. Mas eu não sei até que ponto, enfim, é uma aposta, né? Não dá pra dizer que é um nome certeiro, assim.
vendo quem tava livre no mercado, já que o Hansi Flick aparentemente não quis, acho uma aposta, né? Vamos ver. Mas pro Kompany eu acho que acertou, assim. Não, ficar no Burnley, não aceitar o Bayern de Munique, tem que ir, né? Pelo amor de Deus, não tem como. E muita gente falou nomes que, na minha opinião, não tem nada a ver com o Bayern, né? Ah, Mourinho, Conte, são treinadores que acho que não encaixariam por lá, na minha forma de ver. Mas o Kompany, cara, vale ressaltar, ele tem 38 anos apenas, né? Muito jovem. E detalhe, diz uma reportagem aí que ele aceitou em 5 minutos. Ligaram pra ele lá, ó, e aí, Kompany, tu quer vir? Bora! Ele não demorou nada pra aceitar. Mesmo ele tendo... Uma coisa que é bacana dessa história é que ele tinha contrato até 2028, ou seja, a diretoria do Burnley acreditava muito no Kompany, renovou o contrato com ele por muito tempo e tava bancando ele mesmo depois do rebaixamento, porque eles acreditavam na filosofia do Kompany, na forma dele de enxergar o jogo e tal. E aparentemente ele também é um cara que se dá bem com jogadores, assim, no dia a dia, ele tem um bom relacionamento com os atletas e tal. Ao contrário, a gente sabe que tem muito técnico que causa problemas, não porque taticamente ele não é bom. O Tuchel foi descrito pelo Rudiger como um gênio da tática, mas a gente sabe que, em termos de relacionamento, ele causa muitas rusgas, ele fica pouco tempo nos clubes. O Antônio Conte é a mesma coisa. Taticamente, ele é até muitas vezes brilhante, mas tu vai ver e o clube... Cada clube, assim, ele chega... 2 anos depois o clube tá pegando fogo, sacou? Ele joga o molotov pra trás e sai andando, assim. Então, esse lance de tu conseguir manter um bom ambiente e ser respeitado pelos atletas e tal é muito importante também, principalmente pra um clube que tem esse jogo de pressões toda hora, né? Dentro do elenco tem medalhões lá que tem muita influência, muita força. A diretoria do clube é uma diretoria que tá tentando mostrar trabalho, uma diretoria nova lá, enquanto os figurões como o Uli Hoeneß lá ficam dando pitaco por fora, o Rummenigge e tal. Então tem muitas pressões de todos os lados e tu saber fazer esse meio de campo e conseguir ter um bom relacionamento ao invés de criar atritos é um soft skill, né, como chama aí, que é importante também para um técnico. O trabalho do técnico não é só no FIFA, né, escolher os 11 que vão para campo e apertar play, não é assim que funciona, né? Tem um trabalho do dia a dia ali e uma questão humana dos relacionamentos que é muito importante também. Mas tem que ver também, enquanto você tem um treinador como o Kompany, quanta autonomia ele vai ter para fazer o que ele quer fazer, né? Você pega, por exemplo, o Arteta, o Arsenal deu a chave do clube pro Arteta, falou, os caras que você quiser mandar embora, você manda. Os jogadores que você não gostar, sabe, a gente vai contratar caras do seu perfil. O quanto que o Kompany vai ter autonomia para tomar decisões lá no Bayern de Munique, o quanto que ele vai ser feito ali de fantoche para as decisões do Uli Hoeneß e vai ter que aceitar. Isso que eu acho que é o mais importante até do que em campo, porque em campo eu acho que a gente vai ver um Bayern de Munique com posse de bola, um time mais bonito ali do que o time do Tuchel, que não é feito para ser bonito, é feito para ser eficiente. Eu quero ver essa política ali, porque, de novo, eu vejo o Kompany, um tipo de treinador como o Arteta, que chega num clube e faz o processo, coloca jogadores que ele gosta, tanto em estilo, tanto em mentalidade, né? É o que o Arteta fez no Arsenal, por exemplo, né? E, por exemplo, o Arsenal tinha acabado de contratar, sei lá, o Guendouzi, gostou, tchau. O Saliba, a primeira vez que chegou, ele tinha acabado de chegar. O Saliba era um destaque, acho que do Saint-Étienne. O Arteta bota ele pra jogar no time B. O Saliba não gosta, meio que joga de qualquer jeito. O Arteta fala, cara, aqui você não vai jogar. E ele mandou emprestado. Aquela coisa que, se acontecer algo assim no Bayern de Munique, será que o Kompany vai ter o respaldo? Ou será que o Uli Hoeneß, ou quem é que mande lá, fora o Uli Hoeneß oficialmente, vai chegar e falar, Kompany, baixa a bola aí. O quanto o Kompany vai aceitar e vai baixar a bola? Eu acho que tem que ver que tipo de treinador o Kompany quer ser, né? Tem que ver isso. Exatamente. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas eu tô convencido de que, apesar de ser uma aposta, não é tanta loucura assim quanto parecia no começo, né? Quando saiu a primeira notícia, eu achei até que era fake, que alguém tinha inventado e tal. Mas eu tô convencido que pode ser uma aposta interessante e vai numa tendência de mercado bem grande de clubes grandes irem atrás de futuros Pep Guardiolas, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, que não é só o Bayern, tá? Tem mais clube aí atrás do próximo Guardiola também.